Seja muito bem-vindo ao Conversa Diária. Aqui no meu, no seu, no nosso bate-papo leve e descontraído e cheio de boas histórias para contar. Aquelas histórias boas que a gente tem entre amigos. Hoje nós vamos falar com um convidado para lá de especial. Ele é da área da saúde. É Constantino José Saad. Ele é cirurgião vascular. Então nós vamos conversar com ele, tem muita informação boa para trazer para nós. Doutor, seja muito bem-vindo ao Conversa Diária. Muito Costumo obrigado, dizer Mara. que aqui é um bate-papo entre amigos e claro que nós queremos saber sobre a área da medicina e também outras particularidades. Obrigada por aceitar o nosso Muito convite. obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com você, conversar sobre o que eu sei fazer. Eu sou médico, eu faço angiologia e cirurgia vascular já há um tempo, né? Eu me formei na Faculdade de Medicina de Botucatu e lá mesmo eu fiz a minha graduação, a minha pós-graduação, fiz meu mestrado e eu já estou em Bauru há um tempo, né? E aqui eu desenvolvi minha medicina, aqui eu constituí minha família, eu tenho 3 filhos, tenho 7 netos, eu tenho uma filha médica, ela é oncologista, tem um filho que trabalha no Ministério Público e tem uma filha que trabalha com eventos. Ela tem uma coquetelaria, ela está em Goiânia. A minha outra filha, geologista, está aqui em Bauru e meu filho que trabalha no Ministério Público também está aqui em Bauru. Muito bem, doutor. E o que decidiu, né? O que te motivou a seguir então na carreira de medicina? E também já, como o senhor trouxe aqui, influenciou a família também, né? Sim, sim. Então, Mara, eu sempre quis fazer medicina. Eu não me lembro desde criança de outra coisa que eu quis fazer, sabe? Meu pai tinha fazenda, eu podia ter feito, né, a área de agronomia, né? Mas não, eu sempre quis fazer medicina. Eu acho que tem uma coisa que me chamou muito a atenção. Durante muito tempo eu dei aula na faculdade em Botucatu e todas as especialidades estão boas, todas as profissões são boas, como a gente já estava conversando antes, né? Mas eu acho medicina uma área assim sublime, né? Uma vez eu estava chegando na faculdade e na entrada da faculdade tinha um outdoor: bem-vindos calouros de medicina do ano, eu não me recordo o ano, né, que o centro acadêmico colocou. E embaixo tinha uma imagem de Jesus, estava escrito assim: não foi vocês que escolheram, eu que vos escolhi. Então eu acho medicina assim uma coisa, é entregue, sabe? Medicina, o médico nasce pronto, o verdadeiro médico nasce pronto, né? Então, e a gente vai aprendendo medicina ao longo do curso, com professores, com a vida, né? A faculdade de medicina ela te dá um livro, né? E a vida te molda. Excelente, o senhor toca nesse assunto, a vida te molda e a faculdade te dá um livro, Isso, é porque assim lida mesmo. com a dor do outro, né, doutor? É Exatamente. importante essa humanização também nessa área, né, da saúde em especial. Não tem dúvida. O médico ele tem que ter essa humanização. Eu falo, inclusive, para alguns alunos, alguns colegas, né, que às vezes eu tenho dor sem nunca ter sentido dor, de ouvir como que é a dor do outro. Sabe, eu acho que medicina é isso. Sabe, você consegue dimensionar o tamanho da dor se você se integra com o que o outro te disse. Então, a humanização da medicina é uma coisa fundamental. Eu acho que toda profissão tem isso, né? O advogado, o engenheiro, o químico, você como jornalista, né? Você se entrega, né? Mas medicina tem uma coisa diferente. Eu sinto isso, sabe? O paciente se desnuda na sua frente. Ele fala coisas segredos que ele não tem coragem de confessar, sabe? E na dor dele, às vezes, ele é obrigado a falar. Interessante. E até aproveitando esse gancho, queria mencionar referente à especialidade do senhor, né, que o senhor venha trazer aqui para nós a diferença ou, né, o que da sua área, né, como médico cirurgião e também angiologista. Então, a angiologia, ela é uma área da cirurgia vascular em que ela trata a doença. A cirurgia vascular ela é mais atuante, como o nome está dizendo, ela faz uma intervenção,
né? E a circulação ela é uma coisa muito dinâmica. Se você pensar que o sangue corre em todos os órgãos, e quando a circulação ela é afetada, todos os órgãos são afetados naquela área. Um rim sem circulação se manifesta, um pulmão sem circulação se manifesta, uma perna. Então, ela é muito dinâmica, a área circulatória é muito dinâmica e as doenças circulatórias elas são sazonais, que nem, por exemplo, agora nós estamos vivendo numa época de frio. Então agora são predominantes as doenças vasculares de frio, Correto. sabe? Por quê? Quais são elas para... Por exemplo, você está num ambiente que nem esse, que tem ar-condicionado, está frio. Quem sente o frio é o nervo. E o nervo manda a circulação fechar o calibre para não esfriar o sangue. E numa temperatura extrema, por exemplo, lá fora, de manhãzinha, de noite, quando está frio, a circulação fecha para o sangue não gelar. Então, aí, o fumante, o arteriosclerótico, o que bebe além do ponto, quando fecha a circulação, né, as extremidades sentem formigamento, palidez, queimação. O fumante infarta, porque fecha a circulação. Sabe, o arteriosclerótico, aquele que não controla bem seu colesterol, o obeso, que tem um colesterol mais alto, na hora que a circulação fecha no frio, ele infarta, ele tem um AVC. Então tem coisas que você tem que evitar nessa época do frio. Por exemplo, a bebida alcoólica desidrata. Né? Não, mas toma um conhaque para esquentar porque está frio. Não, tudo bem. Um conhaquinho para esquentar não tem problema. Você não pode passar do ponto. Meu pai falava que até amor demais às vezes é ruim. Sabe? Então não passe do ponto, seja moderado. Trazendo a cerveja também, porque às vezes alguns falam, né? Para hidratar, né? Também acaba trazendo. Exatamente. Então, nessa época de frio, tem alguns cuidados. As pessoas mais idosas, banho em hora quente do dia. Não, mas eu gosto de tomar banho logo cedo que eu acordo. Não, minha senhora, a senhora tem mais de 70 anos, a senhora vai tomar banho 6 horas da manhã? Está frio. A pessoa idosa, o banho tem que ser no meio do dia. Não pode ser aquele banho no final do dia, 6h30, 7 horas. Não, eu gosto de tomar um banho antes de dormir. Tudo bem, mas não no frio. Porque a circulação já fechou por causa da temperatura. E pode pensar que para a criança, para o bebê também. Mesma coisa. Porque o metabolismo infantil é menor. Então, mesma coisa. Tanto que as mães sabem a hora de dar banho. Mãe não erra, né? Pode se enganar, mas não erra. E mesma coisa na época do calor. Na época do calor é o contrário. Na época do calor, a circulação abre para o sangue não esquentar. Então, no frio, por exemplo, a gente é mais pálido, Mara. No calor, a gente é mais corado, porque aparece o sangue. Então, na época do calor, o perigo é desidratação. Por quê? Porque você sua mais. Então, na época do calor, a hidratação é muito importante. Tem que se beber muito líquido, porque senão o sangue fica concentrado, entre aspas. O sangue fica grosso. A chance dele entupir. As varizes na época do calor se dilatam mais, porque próprio do calor existe uma dilatação. Então, na época do calor, as pernas incham, ficam mais pesadas. O repouso é importante. Então, a área vascular ela é uma área muito dinâmica, muito dinâmica. Agora, eu sempre falo isso, sabe? O ser humano é o que ele come, sabe? Se você fizer uma dieta saudável, atividade física é fundamental. Nós somos uma máquina. Se você for pensar, raciocinar desses termos, pega um carro que fica guardado na garagem e pega um carro que chegou de viagem, pegue a textura do óleo. O carro que está guardado na garagem, o óleo é grosso. O carro que chegou de uma viagem, o óleo é fino. Mas por quê? Porque esse óleo circulou. O sedentário entope a circulação.
Aquele que faz atividade física, respeitando a idade, respeitando as artroses, respeitando as dores musculares, sabe? Mas a atividade física é fundamental, é fazer o sangue circular. O sangue precisa de movimentação. Existe um perfil mais propenso para esses problemas vasculares, doutor? Sim, existe. Como eu disse, você faz a sua doença, né? Aquele paciente fumante, aquele paciente alcoólatra, aquele paciente obeso, aquele paciente sedentário, né? A circulação precisa de movimento. O paciente fumante, o que acontece com o cigarro? A nicotina, ela é extremamente irritante para a parede circulatória. O excesso de açúcar no diabético é extremamente irritante para a parede interna da circulação. E é simples entender isso. Quando você põe um sapato apertado, o que acontece sempre com o dedinho? O que acontece com o dedinho? Ele fica traumatizado. Ele fica traumatizado. Para ele se proteger daquele trauma do sapato apertado, ele faz o calo, não é isso? Esse calo é uma proteção da agressão externa que está acontecendo. A taxa alta de açúcar, o excesso de álcool, a nicotina, eles agridem a camada interna dos vasos. E os vasos, para se protegerem dessa agressão, eles fazem, entre aspas, um calo interno. E esse calo interno vai fechando o calibre do vaso, até que entope. Entende? Então, o fumante tem a propensão a ter mais infarto, o arteriosclerótico, aquele que não faz uma dieta adequada, sabe? Aquele que não faz uma atividade física, que faz aquele sangue ficar molhado, aquele sangue que circula com uma certa facilidade. Eu sempre comparo isso, eu não sei se estou falando muito, mas eu sempre comparo isso quando você vai fazer uma calda de um doce e vai ter que passar por uma peneira fina. O que você faz? Você põe água na calda para ela ficar mais fluida, para ela passar. Molhe o sangue, beba muito líquido, sabe? Molhe o sangue. Beba 2, 3 litros de líquido por dia, não precisa ser água. Só não pode ser cerveja em excesso, não é isso que eu estou falando. Mas beba suco, beba chá, molhe o sangue. Ele vai circular com um pouco mais de facilidade, sabe? Principalmente na época do calor, em que a gente sua muito e o sangue se concentra, fica grosso. Aí você pega uma pessoa que é arteriosclerótica, que é obesa, que é diabética, que é sedentária. Um sangue grosso circula muito devagar. E como reverter, doutor? É com a água, como o senhor trouxe aqui? Com hidratação, com dieta adequada, uma dieta leve, sabe? Lógico que a idade vai selecionando, né? Um jovem, eu lembro dos meus filhos que às vezes chegavam de noite, 2h30, 3 horas da manhã, vinham às vezes de alguma festa, de algum lugar, chegavam com fome, tinha sobrado feijoada do almoço, comiam feijoada 2 horas da manhã e iam dormir. Se eu comer uma feijoada 2 horas da manhã, eu não durmo, entende? Então, sabe, respeite a idade, tenha limite. Envelheça com saúde. Hoje a medicina cresceu muito. Eu faço medicina, eu fiz 50 anos de formado agora. Eu me formei em 75. Teve uma festa na minha faculdade de 50 anos de formado. Eu vi medicina desde que eu comecei a fazer até hoje. A medicina mudou muito, muito. A medicina cresceu. Hoje existe uma tecnologia muito grande para fazer medicina. Hoje o médico, por isso que a gente falou no começo, hoje existe o médico, hoje ele tem uma técnica muito apurada para fazer as coisas. Ele vai colocar um stent no coração, ele entra pela periferia, ele coloca um stent com anestesia local na minha área. Você entendeu? Ele entra com um caninho, vai lá em cima e coloca o stent, tira e o paciente vai embora. Sabe? Antigamente era uma coisa muito trabalhosa para fazer tudo isso. Agora, o que não pode, eu insisto nisso, né, é perder a humanização da medicina. Eu acho que a medicina tem um caráter humanitário que não pode ser perdido.
né? Eu falo isso para os seus ouvintes, para os seus telespectadores, mas eu falo isso também para alguns colegas médicos mais jovens que possam estar ouvindo, sabe? Não percam a humanização da medicina. Esse é o segredo. E há algum cuidado especial que o senhor recomenda para quem já tem esse problema, né, vascular? Né? De que forma que a pessoa pode lidar também com essa situação, né, para que ela possa ter uma qualidade de vida? Sim, eu acho que o paciente vascular, ele tem que entender uma coisa, Mara, que medicina preventiva é muito mais saudável, muito mais barato que medicina curativa. Sabe? Às vezes eu recebo casos no consultório que eu penso comigo, se tivesse chegado um pouco antes, eu não teria tanto trabalho e o custo não seria tão alto como agora. Então, sentir uma dor, qualquer coisa, deixa o médico falar não é nada. Sabe? Vem atrás, procure. Sabe, Bauru, com todas as deficiências que a gente tem, como em todo lugar, de atendimento médico, social, sabe, mas Bauru tem uma equipe boa de atendimento que possa auxiliar nesse primeiro contato. Agora, o paciente diabético, né, que é uma das grandes complicações que tem na minha área, né, ele tem que ter uns cuidados maiores. Ele tem que ter uma dieta adequada, ele tem que saber cuidar da doença. Eu sempre falo que o diabético complicado, ele complica a doença. O Sabe? senhor trouxe uma fala aqui também tão importante quanto as outras, né? Deixa o médico falar que não tenha nada, né? Porque Isso. hoje também está muito complicado. As pessoas elas acabam fazendo o autodiagnóstico, né, doutor? Não, Olha, nós vamos precisar ir para um rápido intervalo, mas nós vamos continuar falando mais sobre eu aguardo, essa obrigado. questão. Obrigada, viu, por todas as informações. E você, claro, não saia daí. Nós vamos para um rápido intervalo, mas nós voltamos já. Continue com a gente. Voltamos com Conversa Diária, falando com o doutor Constantino José Saad. Olha, eu gostaria de, inclusive, né, saber qual dica o senhor deixa para quem usa medicação, que acho que é algo muito importante também, que muitas vezes as pessoas não pensam, né, como atualizar e como se organizar referente a isso. Então, Ana, em relação à medicação, eu queria deixar bem claro uma coisa. Toda vez que você for fazer uma consulta, que o paciente chegar no consultório de um médico, não esqueça de levar todos os remédios que ele toma anotados e no papel. Porque eles deixam esses medicamentos, às vezes, não, eu tenho aqui, está tudo no meu celular. Então, eu acho que uma dica muito importante, quando eu estava plantão, quando eu cheguei em Bauru, eu cheguei dando plantão em pronto-socorro, fui monitor, fui gestor de pronto-socorro. Eu quase perdi uma paciente uma vez, que ela chegou com dor no pronto-socorro e foi feita uma dipirona. E ela era alérgica à dipirona. E ela quase morreu. E ela não sabia, quer dizer, ela sabia que era alérgica, que ela tinha alergia à dipirona, mas ela não relatou nem falou. E não tinha nada anotado. Então, uma dica para quem toma medicamento, escreva num pedacinho de papel e coloque junto com o seu documento. Porque o paciente chega desacordado no pronto-socorro, a primeira coisa que se faz, esse é protocolo, é pegar o documento para ver quem é aquele paciente. E naquele documento está escrito assim, eu tenho marca-passo, eu sou diabético, tomo tal e tal e tal medicamento. Eu nunca me esqueço de um paciente que na época tomava um anticoagulante e sofreu um acidente e chegou com uma fratura no pronto-socorro, exposta, e nós mandamos direto para o centro cirúrgico. E ele tomava um anticoagulante e ninguém sabia. E ele sangrou. Porque se a gente sabe que ele toma um anticoagulante, a gente tipa o sangue dele, pede bolsa de sangue e manda para o centro cirúrgico já com bolsa de sangue. Você está fazendo uma viagem, aconteceu um acidente, o resgate veio, levou você para a cidade mais próxima, ninguém conhece você.
que eles vão fazer? Eles vão pegar o documento para ver quem é aquela pessoa. Ali tem que estar escrito: eu tomo esse remédio para diabetes, eu tenho um marca-passo, eu tomo um anticoagulante, eu sou alérgico a sulfa, eu sou alérgico a dipirona. Sabe? Essa informação salva a vida. Então você que está ouvindo ou que está vendo a gente, sabe, escreva num pedacinho de papel. Não, mas eu tenho tudo anotado no meu celular. Mas ninguém vai mexer no seu celular. O celular às vezes tem código para abrir o tal do celular e ninguém sabe. Então é tão simples. Pega um pedacinho de papel, escreva com uma letra boa, não com letra de médico, mas escreva com uma letra boa. E ponha junto com a sua identidade. Se tem um convênio médico, ponha junto com a carteirinha do seu convênio médico. Isso salva a vida, sabe? Eu acho muito importante passar esse tipo de informação, porque poucos têm esse conhecimento para passar para o paciente. Excelente, doutor. Sabe? Importante dica. Eu acho importante ter esse tipo de informação. Além dessa dica, mais alguma outra que o senhor acha importante também passar para quem em relação à circulação, lembrar que a circulação é uma coisa muito dinâmica, sabe? E a circulação reage muito rápido. Ela reage muito rápido. Então, por exemplo, um dia que tiver mais frio, procure se agasalhar mais. Nesse dia, não tome banho nem muito cedo nem muito tarde. Tome um banho no meio do dia, principalmente uma pessoa mais idosa. Um diabético, sabe, tenha um controle. Outra coisa que eu falo sempre, não é porque seu pai e sua mãe têm diabetes que você necessariamente vai ter diabetes. Quando eu fiz meu mestrado, o orientador do meu mestrado falou uma coisa que eu nunca mais esqueci. Ele falava assim: a hereditariedade te dá o revólver e o modo de vida puxa o gatilho. Sabe? Não é porque você tem pai e mãe diabético que você vai ser necessariamente diabético. Por isso que é muito importante. O senhor trouxe que é a prevenção, alimentação, atividade física. Isso. Então, pai e mãe diabético, tudo bem. Né, você escolheu nascer naquela família, mas isso é uma outra conversa. Mas você faça uma alimentação boa, faça atividade física, não ganhe peso extra, sabe? Você vai passar a vida inteira com o revólver, sabe? Mas nunca esse gatilho vai ser disparado, sabe? Doutor, o senhor comentou aqui referente à medicina que o senhor sempre quis, na verdade, ser médico. Né? E para essa especialidade, depois com o tempo, foi se descobrindo. Quais foram as alegrias que essa área da saúde, a medicina trouxe para o senhor? Pode compartilhar uma em especial e também os desafios? Você sabe, o maior desafio que eu tive em medicina foram aqueles casos que às vezes eu estava, principalmente em acidente, né? Porque quando a cirurgia é programada, né, como o nome está dizendo, ela é uma cirurgia programada. Né? Eu acho que toda especialidade tem isso. Né? O engenheiro, na hora que ele está fazendo uma laje, surge um problema lá, ele tem que resolver aquela coisa que não estava programado. Mesma coisa um advogado, mesma coisa sabe? Todas as especialidades têm. Né? Medicina, particularmente, tem algumas coisas que você tem que resolver na hora. Esses desafios são muito difíceis, sabe? E eu acredito. Eu acredito muito numa força superior, eu acredito muito nesse auxílio superior. Eu tive provas assim de eu estar em acidente, principalmente na minha área, que às vezes sangra muito, né? E eu ficar meio perdido, não saber realmente o que fazer ali. Isso é um desafio grande, sabe? Mas o desafio que todo médico enfrenta, sabe, geralmente acontece na urgência. Né? Tem um ditado que fala assim: general bom é aquele que raciocina embaixo de bombardeio, sabe? Porque na hora que você está numa cirurgia de rotina, numa cirurgia programada, os passos são todos feitos. Quando você vai fazer uma cirurgia cardíaca, quando você vai fazer uma cirurgia vascular um pouco mais trabalhosa, né? Todos os passos são bem dados, sabe? É um tempo depois do outro, né? Agora, na urgência,
é onde entra muita experiência, onde entra muita criatividade do médico, do cirurgião, do clínico. É aquela criança, às vezes, que chega afogada, que o clínico tem que resolver, né? O pronto-socorro é uma escola de medicina, porque ali o raciocínio é muito rápido, né? Então, eu acho que os maiores desafios que eu tive na minha área foram nas urgências, sabe? É aquele paciente que chega com uma parada cardíaca que você tem que reverter, é aquele sangramento incontrolável que você tem que resolver, sabe? Aí eu conto muito com a espiritualidade, sabe? Eu acho que a gente não pode perder a fé na crença. Eu acho que não existe uma religião correta, existe uma fé correta, sabe? Uma fé analisada, uma fé restrita, não aquela fé cega. Eu acredito. Por que você acredita? Porque eu acredito. Não. Você tem que crer numa coisa que você analisou. Ela tem que estar enraizada em você. Tem um quadro que está no centro cirúrgico, é uma equipe cirúrgica trabalhando e Jesus atrás. E eu acho isso muito significativo, sabe? Então, existe uma espiritualidade por trás de uma urgência, eu não tenho a menor dúvida. Vejo que o senhor se emociona também, né, doutor? Então, existe uma espiritualidade muito grande na urgência e no desafio. Né? Eu acho que foram as maiores alegrias é você ver um trabalho feito com sucesso, sabe? Dinheiro é muito pouco para tudo que se faz. O senhor faz com tanto amor que já eu gosto do que eu observo faço. ao ouvir também, né, pela sua experiência e contagiou também a família na área da medicina, né? Eu tenho uma filha chamada Nara, ela é oncologista. O trabalho dela é maravilhoso. Ela trabalha, o Pedro, meu filho, ele trabalha no Ministério Público. E a Estela, ela está em Goiânia, ela faz uma coquetelaria. Nossa, a Estela faz festas lindas, o Pedro faz um trabalho maravilhoso lá no Ministério Público. E a Nara também. A Nara, dentro da oncologia dela, ela faz... Eu tenho 7 netos, eu tenho o Guilherme, a Henrique, a Rafaela, o Eduardo, a Alice, o Felipe e a Clara. Família grande. Graças a Deus. Lindos, são lindos. Doutora, até né? nós estamos caminhando aí para o final do nosso bate-papo. Eu vou pedir para que deixe uma mensagem para quem está nos acompanhando, aquilo que estiver no coração. Fique muito à vontade. Eu queria dizer o seguinte, por mais conhecimento que o profissional tenha, por mais técnica que ele conheça, por mais cursos, por mais congressos, por mais leituras que ele possa ter, quando ele tocar uma alma humana, seja outra alma humana. Não passe disso, tá bom? Muito obrigado por ter vindo aqui, muito obrigado por poder passar isso para vocês. Eu que agradeço, fico emocionada também, né, dessa oportunidade, porque aqui o senhor não fala só de medicina, o senhor fala de pessoas, de amor. Muito obrigado. Obrigada por aceitar o nosso convite. Muito obrigado por me receber. E já deixo também o convite para que o senhor retorne para falar mais conosco. Eu volto, com certeza. Muito Deus obrigado, abençoe, Mara. Sucesso. E a você, eu deixo o meu muito obrigada por você nos acompanhar até aqui, né, por esse momento tão especial, onde falamos não somente de saúde, de medicina, mas também do valor do ser humano, assim como o médico, cirurgião, Constantino José, ele traz para a gente esse diferencial, que possamos ser pessoas melhores todos os dias, independente da profissão que nós escolhemos. Deixo aqui para você o meu forte abraço e meu muito obrigada por você nos acompanhar até aqui. Até o próximo encontro.